Retomando aí o que eu tinha falado anteriormente, é isso mesmo. Prescrever é perder uma certa validade. E eu vi no dicionário, eles dizem assim, é caducar, deixar de ter feito devido ao prazo legal. Então é isso mesmo, tá, gente? Prescrever, então a demissão e a cassação prescrevem 5 anos. E os demais casos prescrevem 2 anos, ou seja, o prazo de validade deles para ter esses direitos disponíveis é de 5 anos e 2 anos, tá bom? Daqui a pouco eu continuo aqui. Vamos agora para o capítulo 6, que fala sobre suspensão preventiva. A suspensão preventiva de até 30 dias decreta o afastamento do funcionário para que ele não venha influir na apuração da falta. O que é a suspensão preventiva? Ela acontece quando algum funcionário está sendo investigado. E aí esse funcionário, se ele permanecer naquele ambiente de trabalho, ele pode influenciar nessa investigação. Um exemplo, se ele for um chefe de departamento, ele pode coagir os companheiros de trabalho, os colegas de trabalho. Ele pode influenciar na hora deles darem testemunho ou de falarem alguma coisa. Então a suspensão preventiva é justamente para evitar que o funcionário que está sendo investigado ele influencie nessas investigações, que ele comprometa o discurso daqueles outros colegas, tá? Então é realizada essa suspensão preventiva. O funcionário fica em casa e ele fica, de certa forma, proibido de ir para o trabalho. A suspensão preventiva poderá ser ordenada a qualquer momento no curso do inquérito administrativo. Eu já vou explicar esse esquema, tá? E ela pode ser estendida até 90 dias. Então, a suspensão preventiva pode ir de 30 a 90 dias, tá? Suspensão preventiva, ela acontece no inquérito administrativo, tá? E ela pode ir de 30 a 90 dias. Vou anotar aqui. Suspensão preventiva de 30 a 90 dias, tá? O funcionário que responder por malversação, alcance de dinheiro público ou infração, ele será suspenso preventivamente, até a decisão do processo administrativo. Os policiais civis, por exemplo, um policial está sendo investigado, ele terá a arma, o distintivo e a carteira funcional recolhida, tá? Então, não sei se vocês já viram algum seriado policial em que um chefe de departamento pede a arma e o distintivo do oficial. É isso, porque ele está sendo investigado e ele foi afastado preventivamente para não influenciar naquela investigação. Então, os policiais civis terão a arma, o distintivo e a carteira funcional recolhidos. Arma, distintivo e carteira funcional. A suspensão preventiva é medida acautelatória e não constitui pena. Que ideia é essa de acautelatória? Significa que a princípio a suspensão preventiva não é uma pena. Ela não considera esse funcionário que está suspenso já culpado, ao contrário. Está avaliando, está investigando se é verdade ou não. Ou seja, a princípio, esse funcionário que está suspenso, ele é inocente, a princípio, tá? Porque a suspensão preventiva não é pena. A pena só é aplicada quando se deduz, se conclui que aquele funcionário é culpado, que ele realmente cometeu a infração. Aí é aplicada a pena.
Quando é suspensão preventiva, ela é medida acautelatória, ou seja, ela não é pena, ainda não se considera esse funcionário culpado, ele está sendo investigado. Ele pode ser, mas também pode não ser, tá? Então, a suspensão preventiva é medida acautelatória, ou seja, é uma medida que visa ter uma certa cautela para prevenir, né, aquela influência que eu falei para vocês, de ele influenciar na investigação. Apuração sumária da irregularidade, capítulo 7. A autoridade que tiver ciência da irregularidade é obrigada a promover a apuração sumária. O que é a apuração sumária? Vamos lá. A apuração sumária poderá ser realizada por um único funcionário. Por isso que eu botei um aqui, ó. Apuração sumária, um funcionário. O que é a apuração sumária? É uma simples averiguação. Ou seja, qualquer denúncia, qualquer ciência não é aquela matéria do ensino médio, tá, gente? Por favor. Com ideia de conhecimento. Qualquer conhecimento que o órgão, que o dirigente, que algum funcionário tenha de alguma irregularidade, eles ficam no dever de apurar se essa irregularidade ela confere ou não, se ela se verifica ou não. E como eles fazem isso? Através da apuração sumária, que é uma simples investigação, uma averiguação para ver se aquela denúncia, se aquela irregularidade realmente corresponde a uma infração, tá? Então essa apuração sumária ela é feita com um funcionário só, que ele só vai averiguar se é coerente ou não essa denúncia. Verificado que é coerente, aí é aplicado o inquérito administrativo, que efetivamente vai investigar, vai juntar provas, vai intimar pessoas, vai chamar testemunhas e por aí vai, que é o processo administrativo em si. Então aqui ele até fala isso que eu acabei de falar. Se na apuração sumária ficar evidenciada pena superior à advertência, repreensão, suspensão até 30 dias e multa, o responsável pela apuração comunicará o fato ao superior, que solicitará a instauração de inquérito administrativo. Ou seja, a apuração sumária, pelo que ele fala aqui, ela pode parar na apuração sumária em casos de advertência, repreensão, suspensão até 30 dias e multa. Até aí, tudo bem, não precisa botar inquérito administrativo na história. Passou disso, passou de acima da suspensão de 30 dias e multa, que é o nível mais alto, que eu já expliquei anteriormente, vem primeiro a advertência, depois repreensão, que é escrita. A advertência pode ser verbal, no caso de negligência. Depois é repreensão, que é escrita, aplicada de maneira escrita. E aí vem a suspensão por 30 dias, que o dirigente da repartição pode dar. Ou multa, se for verificado conveniência para o serviço. Multa por dia de trabalho, 50% sobre o vencimento ou remuneração. Isso a gente já tem que começar a decorar. Então, passou da suspensão de 30 dias, mais grave que isso, é imposto o inquérito administrativo, ele é aberto. Capítulo 8, do inquérito administrativo. Eles vão detalhar mais isso, né? O inquérito administrativo sempre será precedido de penas de suspensão de mais de 30 dias. A suspensão passou de 30 dias, já entra o inquérito administrativo. Tá? São casos de suspensão por mais de 30 dias, demissão ou cassação de aposentadoria e disponibilidade. A instauração do inquérito é de competência do secretário do Estado.
Então, quem aplica o inquérito administrativo é o secretário do Estado. Desculpa a letra, gente, aqui o quadro é um pouco pequeno, tá? Secretário do Estado é que ele tem competência para aplicar o inquérito administrativo. O secretário do Estado terá competência para determinar de imediato a instauração do inquérito, quando este chega ao seu conhecimento, independente de qualquer comunicação, ocorrência de irregularidade, deveres ou infrações. Promoverá o inquérito as comissões permanentes de inquérito administrativo da Secretaria do Estado. Então, quem promoverá, o que é promover? Promover, a gente pensa assim, promover é crescer, né? Ser promovido é crescer de cargo. Aí nesse sentido, gente, a lei, às vezes ela pega as palavras com outro significado. São significados não são usados com tanto da mesma forma que a gente usa no cotidiano. Então aqui no sentido promoverá o inquérito realizará o inquérito, essa comissão. Então é ela que dará a entrada, o secretário do Estado ele aprova, ele autoriza a realização. Essa comissão permanente que começa a botar a mão nas coisas e realmente executa essa investigação. É eles que botam a mão na massa, como a gente fala, né? A comissão permanente. O secretário ele autoriza, ele dá o ok, e aí a comissão permanente é que põe a mão na massa e vai investigar, vai coletar provas, intimar testemunhas e por aí vai, tá? Eu estou explicando porque assim a lei fica mais fácil, fica mais acessível, né? Que é uma linguagem não tão comum. O inquérito será concluído no prazo de 90 dias, tá? Prorrogáveis por períodos de 30 dias e até o máximo de 180 dias. Então aqui é um OBS, né? O inquérito, tá? Eu vou botar aqui embaixo para não ficar muito confuso, tá, gente? Vou botar um asterisco para vocês saberem que é aqui embaixo, inquérito administrativo. Ele terá a durabilidade de 90 dias, tá? Prorrogável por 30 dias. Até 180 dias. Não tem maneira de pular esse zero. 180 dias. Tá? Então, o inquérito, ele pode ser um inquérito administrativo. Ele tem um prazo de 90 dias, tá? Para ser realizado. Só que ele pode ser prorrogado por mais 30 dias. E se força maior, o que é força maior, gente? Eu expliquei antes. São situações que prejudicam muito o serviço público. Eu posso dar um exemplo. Catástrofe, né? Vamos dizer que o Rio de Janeiro ficou em calamidade pública devido a alguma forte chuva, que agora está sendo tão comum, né, gente? Aí esse trabalho é suspenso, é prorrogado devido a isso. Devido a essa calamidade pública, os funcionários não conseguem chegar no órgão e por aí vai. Então, ele pode ser prorrogado até 180 dias, força maior. Ou seja, situação extrema, situação que realmente evita que o funcionário público vá para a repartição, que realmente prejudique o trabalho da repartição. Tá? Então, vamos lá. Então, o inquérito administrativo ele tem a duração de 90 dias, podendo ser prorrogado por 30 dias e, em caso de força maior, até 180 dias, tá? Os órgãos estaduais, sob pena de responsabilidade, atenderão com presteza as solicitações da comissão. Então, essa comissão aqui, permanente, né? Comissão Permanente de Inquérito Administrativo.
os órgãos estaduais têm que ser muito ágeis e têm que atender rapidamente a qualquer pedido dessa comissão. Senão eles são penalizados sob pena de responsabilidade. É considerado irresponsabilidade, vamos dizer assim. Descuido deles, né? Ok? Esse pedaço aqui eu vou ter que fazer uma outra estruturazinha para vocês entenderem. A gente já continua, tá? Gente, o próximo parágrafo, o terceiro aqui, ele abre um OBS, um inquérito administrativo específico para abandono de cargo. Lembra lá antes que eu falei? O abandono de cargo é o quê? Quando tem falta sem justificar por 10 dias seguidos ou 20 dias interpolados, tá? Isso é abandono de cargo. Então o funcionário ficou 10 dias sequenciados, sem aparecer, sem justificar, ou 20 dias interpolados, vai, não vai, né? É abandono de cargo. E a lei fala que tem um tipo de inquérito específico para abandono de cargo. E esse tipo de inquérito ele pode durar até 60 dias, tá? Sendo que o secretário do Estado, se ele autorizar, esse período aqui pode ser prorrogado por 2 períodos de 30 dias cada. Ou seja, ele pode autorizar mais 30 dias, se eles não conseguirem terminar a tempo, ou mais 30 dias, se não conseguir terminar. Ou seja, o inquérito administrativo para abandono de cargo, ele tem duração de 60 dias. No entanto, ele pode sofrer, vou até tirar isso aqui, para não ficar muito bom, o acréscimo para o secretário de mais 30 dias, ou seja, ele pode ter 90 dias, e se o secretário se compadecer, dá mais 30 dias, ou seja, 120 dias de duração. Tá? É a duração máxima, nesse caso aqui, de 120 dias para concluir o inquérito administrativo de abandono de cargo, se o secretário autorizar. Tá bom? Já volto. Voltando aí, gente, é uma outra estratégiazinha que eu fiz. Vamos lá. Artigo 70. Intimada a instrução será feita no prazo de 3 dias a citação do indiciado para apresentação de defesa no prazo de 10 dias. Estando o indiciado em lugar incerto, será citado por edital por 3 dias consecutivos, tá? Então, vou botar uma observação aqui, ó. O indiciado, se não sabe onde ele mora, 3 dias consecutivos, tá? Ele será citado por edital, tá? Então, se esse cara aqui, tem gente que muda de casa o tempo todo, né? Não tem paradeiro, vamos dizer assim, brincadeiras à parte. Se a repartição não sabe onde ele se localiza, vai citar por 3 dias consecutivos em edital, convocando ele, tá? Então vamos lá. Então, intimada a instrução será feita no prazo de 3 dias a citação do indiciado. A citação do indiciado. Cita por 3 dias o indiciado para apresentação de defesa em 10 dias. Tá? Estando o indiciado em lugar incerto, será citado 3 vezes, né? 3 dias consecutivos em edital. As diligências oitivas de testemunhas deverão ser concluídas em 10 dias sob pena de prova. Então, as testemunhas também, as oitivas das testemunhas, tá?
deverá também ser concluída em 10 dias, se não perda de prova, tá bom? Eu já volto aqui, gente. É tanta anotação. Eu tô fazendo essas estruturas aí pra ficar, olha só, quanta coisa. E eu tô resumindo bem, pra ficar bem fácil aí pra vocês estudarem, tá? Eu já volto com outro esquema. Essa parte aqui eu vou ter que ler porque o esquema é mais difícil de fazer. Mas eu vou explicar passo a passo, tá? Nenhum acusado será julgado sem defesa. Defesa, gente, é um direito de qualquer cidadão, tá? Por mais óbvio que seja, o que pareça que ele tenha cometido uma infração, ele tem direito a se defender, a mostrar as testemunhas e mostrar provas, tá? Senão a gente vira uma inquisição, né? A pessoa não pode se defender. Então, nenhum acusado será julgado sem defesa. Inclusive no caso de revelia, tá? O presidente da comissão poderá designará um funcionário efetivo, bacharel em direito, para defender o acusado. O indiciado. Então, em caso de revelia, o presidente da comissão designará um funcionário efetivo em direito, formado em direito, bacharel, ou seja, um advogado, para defender o indiciado. Recebido o processo, o secretário de Estado proferirá no prazo de 20 dias ou o governador em 8 dias. Tá? Então, vou botar aqui essa observação. Então, o secretário, separar aqui para não ficar confuso, né? O secretário do Estado decidirá em 20 dias e o governador em 8 dias. Tá? Então, recebido o processo, o secretário deverá proferir decisão no prazo de 20 dias e se for o governador, ele tem 8 dias. Tá? O secretário tem 20 dias e o governador tem 8 dias para proferir decisão. Se for o secretário que vai proferir a decisão, 20 dias. Se for o governador, 8 dias. Aí agora a gente entra no capítulo 9, que é o penúltimo, tá? Já tá acabando, gente. Espero que tenha valido a pena aí até agora essa puxação de cabeça, de raciocínio, né? E aí o capítulo 9 da revisão, nós vamos entrar no processo de revisão, tá? Eu já vou fazer um esquema aqui para ficar mais fácil essa parte da revisão também, tá? Retomando, gente, vamos lá? Da revisão. Poderá ser requerida a revisão de inquérito administrativo de que haja resultado pena disciplinar, quando forem aduzidos fatos ainda não conhecidos, comprobatórios da inocência do funcionário punido. Ou seja, a revisão, ela pode ser realizada sempre que houver fatos desconhecidos. A revisão ficará apenso ao processo originário. Vou botar aqui. Ela fica apenso ao processo originário. Acredito que ela fique anexada. Apenso seja no sentido de anexado. Tá? Não constitui fundamento para revisão a simples alegação de injustiça. O requerimento será encaminhado ao governador. Tá? O governador aqui, ó. Esse pequenininho aqui eu botei barra secretário, tá? Mas a princípio agora é governador. Vamos lá. Daqui a pouco eu explico o secretário ali, tá? Autorizada a revisão, o governador viu e realmente viu, reparou que pode ser feita assim uma revisão.
ele encaminhará isso para uma comissão revisora, tá? Então, a revisão, ela sempre será realizada quando for verificado fatos desconhecidos ainda, que poderão comprovar a inocência do funcionário que foi aplicada a sanção, a pena, né? E esse pedido de revisão, requerimento de revisão, vai ser encaminhado ao governador. E o governador, se ele estiver de acordo, se ele ver realmente que pode ser revisado a situação, ele encaminhará para a comissão revisora. Essa comissão revisora concluirá o trabalho em 90 dias. Eu tirei o D porque eu achei que estava ficando meio confuso com o D. Então, ela vai concluir o trabalho em 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, tá? Então, ela concluirá o trabalho em 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. E aí, ela concluindo esse trabalho, devolve ao governador, que julgará se a revisão é coerente ou não, se realmente a pena deve ser revista, em 30 dias. Então, o governador ele tem 30 dias para julgar, né, o trabalho, o resultado da avaliação da comissão revisora. Se procedente a revisão, será tornada sem efeito a pena imposta. Ou seja, a pena que o funcionário esteja cumprindo será tornada sem efeito, ou seja, será cancelada, anulada. Não existirá mais. Ele ficará livre de cumprir essa pena. Tá? Eu já volto aí com o último esquema. Retomando, gente, o último item dessa lei maravilhosa, mas um pouco cansativa, é disposições gerais e transitórias, artigo 83 a 88. E aí os primeiros parágrafos eu acho um pouco de encheção de linguiça. Eu vou pular para o artigo 85. Contar-se-ão em dias corridos os prazos desse decreto-lei. Primeiro artigo, na contagem dos prazos, exclui-se o do começo e inclui-se o do vencimento. Então, nos prazos, se exclui a data do começo e inclui-se a do vencimento. Prorroga-se para o primeiro dia útil o dia em que não haja expediente. Então, não tem expediente naquele dia, automaticamente é prorrogado para o primeiro dia útil após aquele dia. Dia 28 de outubro é o dia do funcionário público. Eu não sei se isso pode cair em uma prova, mas sempre bom saber. Não sabe, né? Essas provas andam tão imprevisíveis, né? Então, 28 de outubro, funcionário público. E o último item que eu acho muito importante é vedada. O que é vedado? É proibido. É proibido a subordinação imediata do funcionário ou cônjuge ou parente até segundo grau. Até segundo grau. Salvo funções de confiança. Então, gente, é permitido a subordinação de cônjuge, parente até segundo grau, apenas em função de confiança. Então, você pode ter seu cônjuge, né, como subordinado imediato seu, no seu órgão público, contanto que seja uma função de confiança, tá? Então, você pode ter o seu cônjuge ou um parente qualquer até segundo grau como subordinado direto seu, se for função de confiança. Se não for função de confiança, o cargo que ele vai desempenhar é proibido. Você não pode ter como subordinado seu o seu cônjuge ou
algum parente até segundo grau. Você não pode ter como subordinado seu. No entanto, em função de confiança, você pode ter como subordinado direto o seu cônjuge ou seu parente. Bem, gente, aqui a gente finaliza esse decreto-lei 220, tá? Finalmente a gente finaliza isso. E eu desejo do fundo do meu coração que eu espero ter ajudado você, tirado alguma dúvida, porque ler a lei sozinha é um grande desafio, é cansativo pra caramba, mas eu espero ter conseguido, pelo menos, digerir um pouco dessa lei, desse grande enriquecimento aí de informações que a gente teve, tá? Tornando aí mais acessível, mais fácil para o seu estudo, para sua lembrança, para sua memorização. Com todo o meu coração eu desejo aí muito sucesso, muita luz aí para vocês, que vocês consigam alcançar o objetivo de vocês. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Uma boa tarde, obrigado por ter acompanhado até o final. E esse decreto-lei aí, acredito que esteja mais digerido, vai ser menos cansativo para você enfrentar agora essa leitura. Um grande abraço a todos e muito obrigada aí, viu? Como eu disse, esse canal tem bastante variedade aí, né? Até estudo, aulas, ele vai ter. Um grande abraço a todos, gente. Muito obrigado por tudo, viu? Valeu!